Graças a Deus. Então, sob o toque de Somente Crer, nós receberemos Pastor Milton Alves Cavalcante. A fé obra paciência. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Quero comunicar à igreja que nesta sexta-feira última, tive o nosso irmão mais velho da minha família foi recolhido. É claro que é uma dor, é uma perda, ainda mais porque ele nunca quis seguir a mensagem, nunca quis. A gente sente a perda maior, Quando é um cristão, graças a Deus que descansou, Quando não é, vem aquele pensamento de dúvida: será que estará? Será que passará pelo julgamento? Será que não passará? Porque dali para frente é com Deus, Não depende de nós. Depende de Deus. Então, meus amados, aí falaram para mim: agora você, o pastor Cícero falou para mim, agora você é o mais velho da família, mais velho da família, porque o Tonho, foi recolhido, mas o desejo da gente é que Deus o tenha, O desejo de todo familiar é que Deus o tenha. Deus conhece os nossos corações e sabe de antemão que todo ser humano, quando um familiar ou um amigo é recolhido, o desejo é que Deus o tenha, Este é o desejo de cada um. Conto com as vossas orações. Orar uns pelos outros é sempre bom. Que Deus nos dê graça para passarmos, por mais esta luta, por mais esta... Mas nós vamos, irmãos, agora dar lugar à palavra. Estou agradecido a Deus, porque para tudo debaixo do céu, Deus tem um propósito. Para
tudo debaixo do céu. Deus tem um propósito. A escritura mencionada, né, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Vamos ler para meditação nesta manhã. Contamos com a graça de Deus para com cada um. Amém? A graça. Nós somos dependentes, irmão Oliveira, da graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. No entanto, Ele pôs sobre nós graça. Amém. Glória a Deus. Então, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi aquele menino que nasceu em Belém, que é o príncipe da paz. É a fonte de toda a graça e misericórdia que existe, Senhor. De toda boa dádiva, de algo precioso. Tudo é o Senhor. Sustenta nesta manhã, Senhor, cada vida nas tuas mãos, nas mãos eternas do Senhor, que tem escrito na palma da mão de Deus o nome de cada filho e de cada filha. Traz sobre nós a tua proteção. Rogamos que o Espírito Santo nos abençoe mais uma vez, através da palavra. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Assentai. Assentai. Se fôssemos ficar, eu não sei ficar preso a um tema, a um assunto. Sou muito pobre nisso daí. Mas graças a Deus que Deus escolheu os pobres. Amém? Sou muito pobre em temas e coisas, não tenho esse vocabulário, mas também não sou contra quem tem, porque Deus dá a cada um segundo a medida da fé. Mas seria a fé obra paciência, a fé obra paciência. Nós aprendemos essa noite no culto de Carlinda, estivemos lá na casa do irmão Francisco, que as trevas, os irmãos sabem o que é trevas, sabe? Quando está escuro, né? Numa noite bem escura, é trevas. Uma noite bem escura, fecha todas as portas da casa e apaga as luzes. Fica um tanto escuro. Isso chama-se trevas. Então, Deus não criou as trevas. Deus criou a luz. E quando você está em luz, na luz, você não está em trevas. Deus não criou as trevas, Deus criou a luz. E se você tem luz na sua visão espiritual, você vai captar
a luz da hora. O que é a luz da hora? A mensagem revelada, a mensagem de um profeta, o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17 e 11, Apocalipse 10, 7 e outras referências. E também que não me lembro, mas eu anotei aqui. Anotei, não sei se vou achar, mas depois nós podemos comentar sobre isso. Depois podemos comentar sobre isso. Então, a fé obra paciência. A fé obra paciência. Pela fé e paciência herdaram as promessas. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Pela fé e paciência herdaram as promessas. Então tem que haver fé e também paciência. Amém? Ele foi feito perfeito pelo que padeceu. A era de Esmirna, parágrafo 15 a 16. Ele foi feito perfeito pelo que padeceu. Ele quem? Jesus. Temos que vencer para poder se assentar no seu trono. Temos que vencer para poder se assentar no seu trono. Para vencer precisa de paciência. Jó venceu, né? Lembras da paciência de Jó? Pedro fala sobre isso. E muitas outras escrituras, né? Paciência. Para que depois de ter feito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa. Amém, amém. Então vamos, Hebreus capítulo 6, versículo 12, né? Porque Deus não é, começando do 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Obra e caridade é servir aos santos. Meu Deus, será que eu estou servindo aos santos? Será que eu estou cumprindo esta obra de servir os santos, obrando paciência, caridade, amor, sem saber que o amor de Deus é eletivo? Amém por isso? O amor de Deus é eletivo. Graças a Deus. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, abre parênteses, uns para com os outros, fecha parênteses,
aleluia, até ao fim, para a completa certeza da esperança, que a esperança obra paciência. Amém? Oh, irmãos, isso é tão gostoso. Isso é o manejar de Deus, da palavra, que é suave. É como o cheiro do perfume da rosa de Saron, que inunda e perfuma a palavra que nos sentimos através dos nossos ouvidos espirituais. Os conselhos de Deus. Aconselho-te de mim, compre ouro provado do fogo. Aconselho que unja os teus olhos com colírios, para que possa ver a palavra do dia, a mensagem revelada da hora. Queria lembrar do colírio, irmão Wilson. Irmão William, fugiu o colírio, né? O colírio é tão importante. Mas para que vos não façais negligentes. Nunca seja negligente, nunca sejamos negligentes quanto ao Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nunca sejamos negligentes. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Amém? Abraão foi herdeiro. Você é herdeira, é herdeiro com Abraão. Aleluia! Porque Abraão, ele olhava para as coisas com paciência. Ele olhava para as coisas que não eram como se já fosse. Ele não tinha possibilidade, mas ele soube esperar com paciência. Ele fez como Davi, que esperou com paciência no Senhor. Amém? Eu não me esqueço de Davi, de Abraão, de Sansão, de Gideão. Paulo fala isso em Hebreus capítulo 11. Jefté e de muitos outros que não mediram esforço para se empenhar nesta paciência, para alcançar a promessa. Sem paciência não alcança. Fé, está ali escrito ali. Virtude, conhecimento, temperança, paciência. É um degrau, não pode pular, né? Eu tenho fé, tudo bem, nada contra. Eu tenho temperança, tudo bem. Eu tenho conhecimento de Deus, que é o que fala aqui, conhecimento de Deus. Mas eu não tenho paciência. Então, busque. Irmão Brana, como que eu busco a paciência? Lendo a Bíblia, lendo a palavra, as mensagens e orando. Porque eu preciso de paciência. Para que depois de haver feito tudo de bom, podeis alcançar, herdar a promessa, as promessas. Mas qual as promessas? Jesus disse: ao que vencer, concederei que se assente no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ah, a paciência serve. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Porque temos provado a boa palavra, irmãos. Temos provado da revelação. O assim diz o Senhor está aqui. O assim diz o Senhor está escrito através da voz do sétimo anjo. É escritura. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias, que dias são esses? Hoje. É verdade. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, cadê o CDzinho? Um CDzinho aí, irmão William? Da voz do sétimo anjo. Se tiver aí, roda para nós pelo menos um minuto. Sabendo certamente que no dia do julgamento seremos trazidos face a face com esta geração. Pense nisso, irmãos. Vamos pensar nisto, igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Seremos trazidos face a face com esta geração. E sendo ministros, nós seremos juízes. O que Paulo diz? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Se você vai julgar o mundo, quanto mais as pequenas coisas corriqueiras que às vezes ocorrem aqui no nosso meio. De repente eu ficar chateado com outro irmão. O que é isso? O sangue de Jesus passa por cima disso tudo e limpa. O profeta diz: uma gota do sangue de Jesus Cristo tem capacidade de redimir o mundo inteiro. Não somente uma pessoa, uma gota do sangue de Jesus Cristo. Condição de limpar os pecados do mundo inteiro. Desde o Calvário até hoje. Então nós seremos juízes. Já pensaram? Juízes, né? A noiva composta de juízes. Quando, irmão Milton? Quando, irmão William? Quando, igreja? Quando chegar no grande trono branco. Você vai ter o direito de se assentar em tronos. Mas qual o trono? Apocalipse capítulo 3, Jesus disse: aquele que vencer, aleluias, se assentará comigo no meu trono. Quem se assenta no trono é para julgar, é para reinar, é para eleger, é para governar. Então seremos o quê? Juízes. Irmãos, isso não é pouca coisa não. Você julgando o mundo. Agora, às vezes a pessoa pensa, parando aqui um pouquinho, mas o profeta diz: mas portanto, Senhor, então naquele dia seremos juízes? Como? O profeta diz: seremos juízes, nós estaremos sendo juízes a favor ou contra as pessoas pelas quais você conheceu e você testemunhou desta mensagem. Você está sendo juiz a favor ou contra? Você pode chegar e dizer: não, Senhor, aquela
Aquela pessoa ali, Senhor, aquela pessoa ali, ela defendeu o teu nome. Pronto, está do lado direito. Agora, se você disser, ah, Senhor, aquela pessoa ali, ela foi contra os teus eleitos, lado esquerdo. Quem vai decidir é a noiva. O profeta diz aqui. Paulo disse em Coríntios capítulo 2, parece 5. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Agora, se havemos de julgar o mundo, julgar os anjos, é só o mundo? Não, os anjos. Irmãos, não é pouca coisa. Cadê a nossa vestimenta, né? De juiz? Cadê? Essa vestimenta, ela tem que estar por dentro. Paciência, fé, amor, graça, caridade. As vestimentas são essas. Os dons, os degraus, as virtudes são isso. Mas a Bíblia diz até os anjos. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 6, 2. Vamos bater, né? Bater aqui com as escrituras. A gente fica citando e... Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, abre parênteses, entre vós, fecha parênteses, entre nós, porque se havemos de julgar o mundo, quer dizer, não podemos julgar as mínimas coisas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Os anjos. Que anjos, irmãos? Não é Gabriel, não. Os anjos caídos, que caíram. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. As coisas pertencentes a esta vida são coisas banais. Coisas banais. Havemos de julgar no espiritual, no âmbito espiritual. Havemos de julgar todas as coisas. Por isso Paulo chega a dizer: que pessoas vos convencer no santo trato e piedade, amor, graça, perfeição? Porque havemos de julgar o mundo e até mesmo os anjos. Isso não é pouca coisa, irmãos. Devemos receber isto. Aleluia. Na mensagem Esmirna, parágrafo 15. Aleluia. Parágrafo 15 aqui. Tu és zombada. Tu quem? A noiva. Tu és zombada. Esse aqui é o anjo falando.
tu estás sendo escarnecida, a noiva. Tu não tens bens materiais em que te apoiares, a noiva, mas tu és rica. Amém? Oh, que riqueza é essa, irmãos, que riqueza! Rica a despeito de tudo isto, tu seguramente descansas nele, que é o teu escudo e grande recompensa. Teu reino ainda está por vir, este trono de julgamento, que a noiva se assentará para julgar o mundo, ainda está por vir, mas virá. Amém? Virá. E ele será um reino eterno. Aleluia. Sim, eu estou a par de teus sofrimentos e dores. Isto é o anjo falando, o anjo do pacto. Eu sei o quanto te é difícil prosseguir. Jesus sabe, irmãos, que é difícil prosseguir diante das mazelas deste mundo, de conspirações eclesiásticas, política e religiosa. É difícil. Mas eu me lembrarei de tudo isto quando eu voltar para reivindicar-te como minha propriedade, como possessão de Deus, e então eu te recompensarei. Nós seremos recompensados. Amém? Aleluia. Mas ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, em outras palavras, e sendo ele crucificado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Amém, amém. Que coisa maravilhosa. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. O caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E segundo o apóstolo Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida, meu Deus, de sofrimento, que eles, também pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por Ele, chegariam a um ponto de perfeição. Amém? A perfeição de Paulo foi sofrimento. A perfeição de Davi foi sofrimento. A perfeição de Jó foi sofrimento. A perfeição de Sadraque, Mesaque e Abednego foi sofrimento. A perfeição do profeta Daniel foi cova dos leões. E a nossa é mar de rosas? Hã? Mar de rosas? Não, é espinhoso, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, mas você tem acertado. Amém? E o que ele queria com isto? O que Jesus queria com isto? Tiago 1, versículo 2: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações,
Tende gozo, igreja, quando caíres em tentação. Tende grande gozo, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenho, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Agora, irmão, esta coisa alguma aqui, quem tem que ver se falta ou não, não é nós, é Deus. Nós precisamos somente obedecer e seguir aquilo que ouvimos. Amém? Sem falta, sem faltar em coisa alguma. Deus nunca faltou conosco. Não, Deus nunca faltará com vós. Ele disse: eu cuidarei de vós, eu estou convosco, e em vós, eu estou convosco, eu estarei convosco, e em vós até o fim do ano, até o fim do mundo. Não fim do ano, fim do mundo. Aleluia. Porque ele fica assistindo? Por que que Deus fica assistindo este drama nosso? Por quê? A razão se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos de Deus, amém? Somos logo herdeiros também. Por isso ele fica assistindo de lá, assistindo todo o movimento da noiva. A noiva pensa que ela está esquecida. Não, noivinha, tu não estás esquecida. O noivo fica assistindo todos os movimentos da noiva. E muitas vezes sofrendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós dia e noite, por causa das nossas falhas, por causa das nossas fraquezas, por causa da nossa razão. Eu tenho razão, mas eu posso fazer isso, eu. Não, irmãos, vamos deixar o eu para lá e vamos colocar Jesus. Quando nós olhamos no eu, nós perecemos, nós caímos, nos afundamos, começamos a afundar. Quando nós olhamos em Jesus, começamos a levantar, a subir. Não é olhar no eu, no véu de carne, olhar no Milton. Não. Tome isso para você, não é olhar em você, é olhar nele. Por isso a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Não é no outro homem, não. Aí o mundo religioso fala que é confiar em outro homem, os teólogos e tudo. Mas Deus tem nos ensinado. Maldito o homem que confia no homem. No homem. Este homem é você. É igual o profeta disse para Davi: este homem é você. Davi estava confiando nele próprio. Agora, o restante do versículo diz assim: maldito o homem que confia no homem e põe no seu braço. Uai, é nele mesmo. E põe no seu braço, acha que tem força, né? Força física. Isso não vale nada.
Isso é um atrapalho para Deus. Quanto mais o homem acha que ele tem força física, força de natureza, mais ele está judiando de Deus. Meu Deus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Padecer para depois vencer. Não vence sem luta. Não tem quem vença sem lutar. Ah, mas tem uma batalha ali que tem que ser travada. Mas eu vou vencer, mas eu não vou enfrentar. Você nunca vence. Porque a vitória é só se você for lá para dentro do ringue. Né? Você está dentro do ringue, Satanás entra no ringue para te enfrentar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. Se eu ficar indiferente com o irmão Lucas, eu estou lutando contra carne e sangue. Não, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Paremos de lutar contra os irmãos e vamos lutar contra o diabo. Porque a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Você é muito maior do que o diabo. Você é herdeiro de todas as coisas. E a herança dele é só a condenação, é só a destruição. Porque condenado ele já foi. Ele foi condenado no Calvário. Quando ele levou Jesus à cruz, ele pensou que estava vencendo. Ali foi onde foi quebrada a espinha dorsal dele. Ali foi a derrota dele. Agora falta só a destruição. Mas você não. Nós estamos aguardando a coroa da vida. É a herança que está prometido. E herdará todas as coisas. Apocalipse 21. Apocalipse 21 parece. E herdará todas as coisas. Meu Deus, todas. Céu e terra. E será o meu filho. E eu serei seu Deus. Mas para vós que temeis o meu nome, temei o Senhor e dai glória. Porque para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. A vitória é nossa. Amém? Ele fica assistindo tudo. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente, agora que vivemos, não são para comparar com a glória que será revelada em nós. Tudo que nós vemos, tudo que nós padecemos, nada disto pode se comparar com a glória que será revelada em nós. A menos que sofrer por ser crente. Veja bem o que o profeta diz: a menos que soframos. Com Ele, não podemos reinar com Ele. E agora? E agora o que eu vou fazer? A menos que eu sofra com Ele, eu não reinarei.
Tem uma condição. Quer reinar? Quer reinar? Amém? Tem que sofrer. Porque ele padeceu não porque precisava, padeceu por mim. Ele padeceu por mim. Ele foi açoitado por minha causa. Ele foi chicoteado, foi cuspido, foi esbofeteado, foi crucificado, pregado numa cruz. Bateram nele até descobrir os ossos das costelas por minha causa. Mas a menos que eu sofra, eu não posso reinar. Temos que sofrer para reinar. Temos de sofrer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem sofrimento. Porque Jesus alcançou o caráter pelo que padeceu. Agora nós queremos alcançar caráter diante de Deus sem sofrer nada, né? Não é assim, igrejas. Se um irmão olhar para mim com um olhar assim meio desprezível, aquele irmão está contra mim, aquele irmão está... Não, o que é isso? Pior fizeram com Jesus. O caráter é uma vitória, não é um dom. Caráter é vitória. O pastor Joaquim Gonçalves sempre fala: caráter não é dom, é vitória. E para vencer tem que lutar. Não há vitória sem luta. Não há campeão sem lauréis, sem troféu. O troféu da vitória é alcançado na luta. O grau. Um homem sem caráter não pode reinar. Uai, irmão Branda, o que é isso? Então, irmão Branda, se eu não tiver caráter, eu não vou me assentar naquele trono para julgar o mundo? Não existe vitória sem sofrimento. Se um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Por isso que muitas pessoas pregam a Bíblia, muitos pregam a Bíblia, mas eles não têm caráter. Eles não ficam exatamente com a Bíblia. Eles ficam com alguma concepção teológica. Cadê o caráter? Para se firmar exatamente na rocha, a palavra, né? Então, o poder sem caráter é satânico. Poder. Gente, tem poder. Muitas pessoas têm poder. Até de expulsar demônios. Eles vão dizer para Jesus: Senhor, naquele dia nós expulsamos os demônios, fizemos muitas maravilhas, curamos os enfermos. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Em outras palavras, sem caráter. Não vos conheci, não vos conheci, não vos conheço. Eles pregam, leia a Bíblia, mas quando vai batizar, batiza errado. O primeiro passo, né? E desde que ele deseja que compartilhemos, mesmo de seu trono, na mesma base como ele venceu,
e se assentou com seu Pai no seu trono. Temos, pois, de vencer para nos assentarmos com Ele. E o nosso leve e momentâneo sofrimento pelo qual temos de passar agora não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada em nós quando Ele vier. Regozijo na tribulação é vitória, é caráter. Oh, irmã, mas eu estou sofrendo tanto. Graças a Deus pelo sofrimento. Quando Ele vier, oh, que tesouros estão reservados para aqueles que estão prontos para entrar em seu reino através de muita tribulação. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Levanta-se um fogo no meio de vós, não estranheis. Destinado a provar-vos. Irmãos, igreja amada, lembre-se que a Bíblia diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não quer lutar, não? Nós queremos luta, amém? Queremos luta, irmãos, misericórdia. É isto que disse Pedro. É estranho que Deus quer que devolvamos um caráter semelhante ao de Cristo, que veio pelo sofrimento. Não, deixa eu ler novamente. É estranho que Deus quer que devolvamos um caráter semelhante ao de Cristo, que vem pelo sofrimento? Não, Senhor. E todos temos provações. No entanto, não é o desejo de Deus. Todos temos sido provados e disciplinados como filhos. Ninguém vai senão através disto. Ninguém vai a não ser através disto. A igreja não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. E não tem vencido, ela não é de Deus. Se ela não está sofrendo, se ela não está sendo provada, e se ela não tem vencido as provações que tem vindo, ela não é de Deus. Pode ser de algum outro, né? Hebreus 12, 6. Mas, bem-aventurados, amém? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, não por causa da minha razão. Exultai e alegrai-vos. Vamos colocar de pé? Exultai e alegrai-vos. Amém? Alegrai, irmãos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém. Grande é o seu galardão nos céus.
porque antes eles perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Como Paulo diz, mas de vós, amados, espero boas coisas. Amém? De vós espero boas coisas. Inclinemos nossas cabeças. De vós esperamos boas coisas. Que Deus possa ver boas coisas em nós. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, poderoso Pai celestial, nesta manhã nós somos muito agradecidos por esta palavra tão maravilhosa e edificante para as nossas vidas. Cura-nós, abençoa-nós, nos ajuda, Senhor, a ter força e mais força na Tua graça. Ó Deus, pelo Teu poder, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, a nossa ansiedade, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoa, Pai, cada coração nesta manhã, pois nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abençoe o seu irmão, diga Deus te abençoe, e até às 18h30 nós estaremos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor.